Bendito seja o nome do Eterno e Salvador Jesus Cristo, graças a Deus que nos dá vitória por Jesus Cristo. É mais uma oportunidade que temos, meus queridos, para adorar, bendizer, enaltecer o grande, poderoso, maravilhoso nome de Jesus Cristo. Queridos irmãos, estamos no canal de oração diária. Os irmãos não esqueçam de dar um like, de compartilhar esta oração com um amigo seu, e às vezes nós partilhamos coisas que não constroem, não traz crescimento para a vida dos nossos amigos, familiares. Temos que compartilhar, meus irmãos, a mensagem de Deus, a oração, porque a oração, na verdade, é o combustível do cristão, é a respiração da alma. E hoje nós estamos aqui e agradecemos a Deus por mais uma oportunidade que temos para orar, para interceder. Nós devemos ser intercessores nesses últimos dias. São N motivos de nós intercedermos. Intercedermos pelos nossos filhos, você que é pai, interceda pelos seus filhos, você que é mãe, interceda pelos seus filhos. Interceder pelo seu casamento, interceder pela nação onde você vive, interceder pela cidade que você vive, pelo bairro onde você está inserido. Glória a Deus. Interceder para que Jesus salve, para que Jesus possa continuar salvando. É nosso dever, não só pregar, mas orar para que a palavra de Deus, Paulo, ele disse assim, olha, quando eu abrir minha boca, quando eu for fazer a pregação, vocês orem por mim, para que no abrir da minha boca possa sair a palavra com confiança, para que eu complete, para que eu transmita, para que eu faça tudo aquilo pela qual Deus designou. Então, é nosso dever orar pelas autoridades, orar pelos líderes, pelos pastores, pelos missionários, orar pelos que se encontram no leito hospitalar, na UTI, aqueles que se encontram passando por um tipo de enfermidade que os médicos já desenganaram. Vamos orar, meus irmãos, vamos orar. Que Deus abençoe os nossos irmãos que estão inscritos aqui no canal. Aqueles que são membros, Deus abençoe vossa vida pela contribuição aqui no canal de oração diária. Glória a Deus. Vamos crescer juntos hoje, vamos crescer juntos amanhã, até que Cristo volte para buscar a sua igreja. Estaremos meditando hoje, meus queridos, em Êxodo capítulo 17, o versículo 8 ao versículo 16, fazendo uma análise deste texto bíblico, e nós acreditamos que o Senhor tem uma mensagem. Deus não tem recado, Deus tem uma palavra, uma mensagem. E a mensagem de Cristo, a mensagem de Deus, ela é completa. Ela exorta, ela consola e ela edifica vidas. Temos a certeza que o Senhor estará falando com você. A Bíblia Sagrada, ela é a palavra de Deus. Ela não só contém, ela é toda a palavra de Deus. Desde Gênesis ao Apocalipse, Deus tem uma revelação extraordinária para todos os moradores da terra. O Senhor tem uma revelação, o Senhor tem uma mensagem. Glória a Deus. Fique conosco, não saia. Vamos nesse instante orar. Deus, Espírito Santo, Jesus, estamos nesse instante na tua presença. Queremos te glorificar, Jesus, pela oportunidade, pela graça, pelo dom perfeito da vida. Cada irmão que está comigo agora orando, buscando a tua presença, ou simplesmente recebendo esta oração, que o Senhor possa visitá-lo ou visitá-la
Nós não sabemos o que o seu filho, que sua filha, o que este jovem, que esta criança está enfrentando, o que esta mãe está enfrentando, esse pai. Esse pai que ora pelo seu filho, essa mãe que ora pelo seu filho, que se encontra, Senhor, dentro de uma prisão física, e talvez não seja somente uma prisão física, seja uma prisão espiritual. Tem pessoas que estão acorrentados, algemados, espiritualmente falando. Os pés estão presos, as mãos estão presas e não consegue sair, Senhor, dessa situação. Mas eu oro ao Deus, o Eterno, o Criador do Universo, aquele que prescuta todas as coisas através do seu Espírito até as profundezas de Deus. Socorre, Senhor. Socorre essa família, socorre essa cidade, socorre esse país, socorre essa vida, meu Senhor. Amplia a visão do teu filho, amplia a visão da tua filha. Senhor Jesus, abre as portas, Senhor. Abre as portas. A igreja primitiva, ela orava e ela, glória a Deus, usufruía de um tempo, usufruía das portas de Deus estabelecida, aberta. Os céus estavam abertos sobre a igreja primitiva. Quantos milagres aconteceu desde a inauguração da igreja ao transcorrer da história. O coxo na porta do templo, a prisão de Pedro, quando a igreja na casa orava por Pedro, o Senhor deu livramento, o anjo do Senhor foi lá, abriu as portas da prisão, Pedro saiu, calçou as suas sandálias, glória a Deus, se vestiu e foi de encontro à oportunidade que Deus estava ali abrindo. Quantos milagres, Senhor, encontramos no livro de Atos dos Apóstolos, Senhor Jesus, e quantos milagres o Senhor não pode fazer nos dias de hoje. O Senhor pode, o Senhor faz, o Senhor realiza. Como diz no livro de Salmos, o Senhor é, o Senhor faz e o Senhor está. O Senhor está presente, o Senhor faz cessar a guerra. O Senhor é o Deus onipotente, o Deus do nosso, que é o nosso refúgio, que é fortaleza, que é socorro bem presente na hora da angústia. Visita cada um dos teus filhos com as suas necessidades. Eu oro por todos aqui nesse canal, Senhor. Desde os membros do canal, aos inscritos no canal, as suas respectivas famílias, aos pedidos de oração. Oramos pela vida da Vitória, que aceitou a Cristo como seu Salvador aqui no canal, em uma live. Eu oro, Jesus, pela vida da nossa irmã Marli, a Camila. Eu oro, Senhor, pela vida, Senhor, do Gley Max, do Miron Max ali na Bélgica. Continua abençoando ele, a sua esposa Cristiane. Dê vitória, Jesus, ao Elcimar Teixeira, ao Samuel, ao Isaac, à irmã Ana Alice, que a tua boa mão, que conduz as bênçãos celestiais, visita a irmã Maria Gomes, a irmã Miriam Miranda, Miriam Araújo, que a tua boa mão possa visitar a irmã Jacira, a irmã Maria Soraya, a irmã Jugleice, que o Senhor possa visitar, Jesus, a irmã Juciana, com toda a sua família, a irmã Zéza, que ora conosco, a irmã Jesus, tuas filhas, a irmã Luzia Figueiredo, dê vitória, irmã Luzia, aos seus filhos, Eduardo, Senhor, e o André, e toda a família da irmã Luzia, a irmã Marilene Souza, o Alvino, como toda a sua família, o Leonardo de Oliveira, o Marcelo Nascimento. Nós oramos, Jesus, pela família do Fábio Nascimento, pela vida, Senhor, e da família do Roberto Gomes, ele e a sua querida esposa, os seus filhos, guarda debaixo de sua poderosa mão. Ao Eduardo Maia, nós oramos, meu Pai,
em relação àquele plano, projeto que o Senhor tem para realizar. A porta se abrirá para a vida do teu filho. Senhor, abençoe o Juvenal, ele e toda a sua casa. A irmã Maria Benedita, glória a Deus. Abençoe os teus filhos de perto, de longe. Guarda, Jesus, os teus filhos, guarde suas famílias. Dê vitória a cada um dos teus filhos com as suas necessidades. Senhor dos exércitos, peleja por nós, fala conosco nesse dia, Pai. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Visita o Brasil, visita a Europa, visita a América, visita o mundo. Nós colocamos as nossas causas, as nossas famílias, os nossos projetos em tuas mãos. Te agradecemos, Rei, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos, vamos meditar no texto bíblico. Vamos meditar na palavra do Senhor. Glória a Deus. Êxodo capítulo 17, versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor: Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Amaleque, irmãos, ele representa o povo nômade. Ele era cruel, atacou os israelitas sem nenhuma provocação. Os amalequitas são frequentemente interpretados como símbolos de um povo que somente guerreava, considerava Israel como seu inimigo. Eles atacam quando Israel está no momento de vulnerabilidade ou fraqueza espiritual. No versículo 9, a Bíblia diz assim: com isso ordenou Moisés e Josué que esses escolhessem homens para que esses saíssem à peleja contra aquele povo cruel. O texto diz assim: amanhã estarei eu no cimo do outeiro, está dizendo Moisés para Josué, e o bordão de Deus estará na minha mão. Ou seja, Moisés está dizendo: Josué, amanhã convoque homens, convoque pessoas disponíveis, convoque obreiros, convoque auxiliares para esta peleja, porque os amalequitas vieram pelejar contra nós. E eu vou ficar na parte de cima, no cume do outeiro, e fique tranquilo que o bordão de Deus estará nas minhas mãos. O versículo 10 nos aponta aqui algo na vida de Josué que deve ser imprescindível na nossa vida. Olha o que o texto diz: fez Josué como Moisés lhe dissera. Isso é importante, fazer conforme o líder pede, fazer conforme Deus pede, fazer conforme a palavra de Deus está nos orientando. Não faça nada, não tome decisões, não mova 1 milímetro da sua vida se Deus não te orientar. A orientação vem de Deus. O sucesso da nossa trajetória está em nós obedecermos os critérios de Deus, obedecermos o plano de Deus, obedecermos
as estratégias de Deus, o modelo, o padrão que Deus está estabelecendo para a nossa família, para a nossa vida. Só teremos sucesso, escute isso, meus irmãos, se nós fizermos conforme o modelo, o padrão que Deus estabeleceu. Olha o que o texto diz: fez Josué como Moisés lhe dissera. Como Moisés lhe dissera, então ele pelejou, ele foi tranquilo. Moisés ordena, então ele vai tranquilo. Então ele peleja contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro. Moisés, juntamente com Arão e Ur, estava no cume do outeiro, exercendo a sua autoridade. Moisés não ficou parado, ele foi lá para o cume do outeiro, juntamente com Arão e Ur, também pelejar, ou de fato pedir a Deus a orientação devida, o que eles deveriam fazer enquanto Josué estava lá na peleja. É mais ou menos assim, irmãos. Enquanto um está orando, outro está pregando, o outro está servindo da assistência social, o outro está tocando, o outro está desenvolvendo uma habilidade no reino de Deus. Há espaço para todos trabalharem, há espaço para todos desenvolverem o talento, o bordão, o que Deus colocou na nossa vida. E com certeza você não deve pegar a sua ferramenta e deixar ela inútil no canto. Não use. Use a ferramenta, o talento que Deus te deu, e você estará contribuindo no coletivo para a vitória do povo de Deus. Aqui era Israel pelejando. Então, numa peleja, tem o líder Moisés, tem os auxiliares Arão e Ur, e tem Josué como capitão do exército do Senhor. Tem Josué que vai para frente da batalha, para a trincheira, para o lugar onde existe maior perigo. Tem aqueles que vão. E Josué precisa de oração. No versículo 12, diz assim: ora, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso, tomaram uma pedra e puseram por baixo dela, e ele nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro lado. Assim ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. Arão e Ur segurou as mãos de Moisés. As mãos de Moisés eram pesadas. Moisés já estava avançado em idade. Não podia segurar as mãos levantadas como posição de vitória. Então, a Bíblia está dizendo que Arão e Ur, os dois auxiliares, eles fizeram uma estratégia, colocaram uma pedra debaixo das mãos de Moisés, para que elas ficassem sempre levantadas ao pôr do sol, até ao pôr do sol. Josué desbaratou Amaleque e o povo ao fio da espada. Enquanto Moisés estava lá no cume do outeiro com Arão e Ur, Josué estava na frente da batalha, guerreando, cumprindo com seu ofício. E a mão de Deus era com Josué. Mas Josué não podia se orgulhar, porque ele estava vencendo aquela batalha.
tinha alguém que estava, aleluia, intercedendo por ele. Tinha alguém que estava pedindo a Deus por ele. A vitória não só era de Josué, a vitória era de Moisés, a vitória era de Arão e de Uz, a vitória era da congregação de Israel, a vitória era do povo judeu. Glória a Deus. Quando alguém da sua família, você que está me ouvindo, ele ganha a batalha, toda a sua família está envolvida e deve estar envolvida, intercedendo, aconselhando, entendendo que isso é uma lição que nós tiramos desse texto, que ninguém consegue realizar grandes coisas para Deus se não tiver auxílio de alguém. Não é verdade? Um grande edifício, uma grande construção, quantos trabalhadores não é necessário? Existe o pedreiro, existe o arquiteto, existe aquela pessoa que vai lá e coloca o vidro, Existe aquele que vai fazer o acabamento, vai fazer a pintura, existe os pintores, ou seja, em uma grande construção, existe vários profissionais e cada um trabalhando no seu ofício. Aí alguém olha para aquela construção, que construção linda. Então, aquela construção não só foi levantada pelo arquiteto que projetou ou projetista, não. O arquiteto projetou, o projetista, mas teve as bases. Alguém fez as bases. Alguém levantou os muros. Alguém fez o acabamento. Alguém colocou os vidros daquela casa. Muitas pessoas e muitas mãos trabalharam para que aquele edifício fosse construído. Ele está belo, mas muitas mãos trabalharam. Assim é dentro do reino de Deus. A vitória não só é de Josué e nem de Moisés, que é líder, e nem de Arão e Hur, que ajudou Moisés a permanecer com as mãos levantadas. A vitória é de todo o povo de Deus. A vitória é da sua família. A vitória, glória a Deus, é do seu país, da cidade onde você está inserido, do bairro onde você está inserido. Mas você é aquele pelo qual Deus vai usar para que pessoas possam ser abençoadas através da sua vida. No versículo 14, o texto diz assim: então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e repete a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. Olha o que Moisés faz aqui, Deus manda Moisés fazer, melhor dizendo, olha, escreve tudo o que aconteceu. E fala para Josué, coloque como um memorial para as futuras gerações entender como de fato se ganha uma guerra. A Bíblia diz que reino dividido não subsiste, casa dividida não cresce, família dividida, cada um puxando para um lado, sem o devido relacionamento, sem o devido diálogo, não tem nada que subsista, que permanece na divisão, Deus está dizendo, escreve isto para a memória em um livro e repete isso a Josué. Repete a grande vitória. Esse povo que perseguiu vocês, esse povo que maltratou, esse povo que, na verdade, foi sempre contra, queria destruir, exterminar. Mas eu, Senhor dos Exércitos, pelejei por vocês. Glória a Deus. O versículo 15
Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é a minha bandeira. Jeová Nissi, que significa, transliterando, o Senhor é a minha bandeira. Versículo 16. E disse: porquanto o Senhor jurou, aleluia, haverá guerra do Senhor contra Amaleque, de geração a geração. Aqui esse texto tem uma profundidade tremenda a respeito dos inimigos de Israel, né? E o Senhor está dizendo aqui que o Senhor daria vitória sempre que esse povo tentasse lutar contra o povo de Deus. Irmãos, há uma promessa desde a chamada do Senhor a Abraão, em Ur dos Caldeus, o Senhor chamando Abraão. O Senhor disse: olha, Abraão, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. O que nós aprendemos com isso? Que nós, como igreja de Cristo, nós temos a bênção gerada em Cristo Jesus. Jesus Cristo nos abençoou. Jesus Cristo nos santificou. Jesus Cristo nos escolheu. Jesus Cristo nos nomeou como igreja, né? Como povo dele, como sacerdócio real, como nação santa, como povo escolhido, adquirido, para que anuncieis as grandezas, aleluia, daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que essa mensagem venha de encontro às nossas necessidades e que o nome de Cristo possa ser glorificado para sempre na nossa vida. A corda de duas dobras é mais difícil de romper. O povo unido faz grandes coisas para Deus na terra. Que Deus abençoe sua vida. Levante as mãos aos céus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, que a comunhão, que a consolação do Espírito Santo permaneça conosco hoje e sempre. Todos digam amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.